tá ligado? Mas assim... Te incomoda até hoje? É uma ferida que não fecha nunca. Mas eu nunca comentei, porque eu amo juventude e não queria expor dessa forma. Então, sempre procurei guardar um monte de coisa que aconteceu, né? Então, nesse episódio, aí eu também entendi uma coisa, a maioria é que manda, né, num grupo, né, desse certo. jeito, né? Quem sou eu? Uma Apesar de eu ser democracia, fundador, né? apesar de eu ser fundador, minha voz sempre teve peso no Juventude. Mas nessa época, né, aí eles chegaram e falaram isso, o brasileiro vai cantar as principais músicas e vocês vão dividir. Você e o brasileiro vão cantar as músicas. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Se é a opinião de todo mundo que não gosta da minha voz, não gosta de eu estar na linha de frente com a voz, de repente o cara vem para somar. Uhum. Aí, sinceramente falando, quer saber de uma coisa? Se der certo ele somando, vai ser bom para todo mundo, que nós Com estávamos certeza. procurando Uhum. um sucesso novamente. Aí eu falei, vai ser bom para todo mundo. Aí eu fui para Sorocaba, na casa do brasileiro, que hoje é finado, ele faleceu, né? Boa noite, gente. Chegamos, hein? Mais um Pagodeando Podcast. E aí, Marcelão? Mais um Pagodeando Podcast pra conta. E hoje tem um convidado aqui de peso, hein, Hélio? É, especial. Um cara aí que já trilhou muitos anos aí na caminhada, já tá há muito tempo aí. Tem uma novidade, veio com a novidade. Da última vez que ele veio aqui, ele veio com o grupo. Hoje ele tá sozinho. Então O que será que aconteceu? Vamos descobrir agora nesse episódio, hein? Bebê. Vamos descobrir agora. Será, Fornalinha? Eu sei que ele tem muitas canções famosas aí na Isso. voz, emplacou muitas músicas, então o homem tem história pra contar. Ah, aí abriu os caminhos, né? É. Trilhou muitos caminhos hoje, do jeito que tá o samba e pagode, ele foi um dos que trilhou muitos caminhos aí, fez muito sucesso, muita televisão. Mas antes da gente apresentar nosso convidado, vamos deixar geral na expectativa. Mandar um abraço pra você que tá nos assistindo. Pedir pra você deixar o seu gostei, que é muito importante, tá bom? Pro YouTube entender que o nosso conteúdo é legal e relevante. Então, senta o dedo no like aí, fica à vontade. Comenta bastante o que você achou desse episódio. Deixa um comentário falando, traz tal cantor, tal grupo. Deixa aí a sua sugestão pra gente poder entrar em contato com o grupo e de repente alinhar a participação dele aqui no nosso Pagodeando Podcast, tá bom? Para todos os nossos 4.000 e poucos inscritos que nós já temos hoje. Rapaz, tá crescendo, hein? Rumo a 5.000 inscritos. Crescendo. Muito obrigado a todos os nossos seguidores no Instagram, do Pagodeando Podcast e da Pagodeando, mais de 1 milhão e pouco de pessoas que hoje nos acompanham, né, Negrete? Opa, mais de 1,5 milhão de pessoas e sem contar que todas as redes aí, elas estão crescendo a todo vapor, É graças isso aí. a Deus, né? Devido ao grande trabalho que Que a gente vem estamos fazendo, aí né? fazendo, né? A galera vem compartilhando, vem divulgando e é isso aí. Pra você que também tá assistindo a gente, quiser postar no seu Instagram e marcar que tá assistindo, pode marcar lá o @Pagodeando Podcast e o @Pagodeando, que a gente vai repostar todos, tá? Muito obrigado a todo mundo. E vamos apresentar o nosso convidado? Bora, Hélio. Bora. Gente, pra vocês e com vocês, nosso grande amigo Luciano tá aqui com a gente aqui. Luciano Sabá, Juventude. Opa, seja bem-vindo, Luciano meu Sabá. irmão. Luciano Sabá, Juventude, né? Vai ser esse nome todo agora? Luciano Sabá, do Juventude, né? Sou do Juventude, né? Até então era, até uma semana e pouco atrás eu era, né? Eita, pomba, Agora, já chegou com os pés deixei no de peito. ser, né? Mas o Juventude Já a gente fala nós, nisso. tamo junto. Calma que a gente já fala nisso. Você tá bem, meu parceiro? Como é que você tá? Tô bem surpreendido, né? Mas eu acredito também um pouco que o plano não é o nosso, né? Às vezes a gente acertando ou errando, às vezes você acha que você tá fazendo mal para alguém ou fazendo um bem para alguém. Quem tá na real coordenando, regendo é Deus. Isso aí. E o propósito é dele. Ele tem um plano. Vamos ver como que é o plano dele aí, a gente aceita. Da última vez que você veio aqui, você veio com a rapaziada do Juventude SA, né? Viu você fazia parte do grupo. Sim, sempre fiz, né? Quantos anos de grupo? 39 anos de carreira em junho, dia 26 de junho agora. 39? 39 anos de carreira com Juventude. E de amizade, põe anos nisso, é 40 e poucos anos de amizade. Então, pelo que eu entendi, né, Negrete, ele não faz mais parte do grupo, é isso? Infelizmente não faço mais, porque eu fui surpreendido algumas semanas atrás aí, né? E acabaram meio que descobri que estavam ensaiando com um novo vocalista para um show, não me comunicaram. E essa foi depois de uma dessas, você vai falar que eu sou do grupo?
Puxa vida, É hein? complicado, né? Peraí. Vou falar igual a tia da minha esposa fala. Pera ainda. Calma aí, deixa eu entender. Não te comunicarem nada, não te falarem nada. E você ficou sabendo que os caras estavam ensaiando com outro vocalista já. É isso? Exatamente isso. Na verdade, eu fiquei sabendo porque veio um passarinho, né, um anjinho no meu ouvido aqui, Deus mandou, e eu senti um clima meio esquisito. Porque alguma semana, um mês atrás, mais ou menos, nem isso, eles me chamaram numa reunião na minha casa. Peraí, Luciano, antes de você continuar, toma uma água que eu tô vendo que você tá um pouco nervoso. Isso. Fica calmo. Aqui você tá em casa. Aqui a gente vai conversar, você vai contar tudo o que aconteceu, fica em paz. Então você tava, a rapaziada marcou uma reunião com você, na sua casa. Só que não falaram o que queriam falar, né? Eu senti, como eu conheço todos muito bem, eu costumo falar pra minha esposa não acredita, né? Eu conheço eles mais do que eles imaginam. Na verdade é isso, todos eles. Isso é verdade. A gente, aí, quando tem muita amizade com a pessoa, conhece há muitos anos, né? Direto. Muitos anos de carreira, muitos anos. Teve época que você deve ter ficado mais tempo com eles do que na sua própria casa, com certeza, sua família, certeza, né? é. Então conhece mesmo, isso é verdade. E aí foram marcar uma reunião na sua casa, chegaram lá. Mas como é que foi? Mandaram mensagem, falaram, te ligaram, falaram, mano, vamos fazer uma reunião? Vamos fazer. Mas no caso, quando a gente fala em fazer reunião, é pra gente armar alguma estratégia, de fazer algumas correrias e tal. Alinhar os pontos pro futuro, né? Pra fazer as coisas acontecer. Mas aí eu senti que falaram, até aquele personagem da Praça Nossa que eu tava comentando até, que acho que um deputado, que ele veio... Sim. Fala e ninguém entende nada. Ninguém entende nada, né? Eu senti isso nessa reunião. Sentiu que a rapaziada tava meio nervosa, apreensiva, queria falar alguma coisa, mas... É que, na verdade, no Juventude, sempre foi muito assim. Eu sempre fui muito julgado, porque eu sou muito papo reto, mano. Certo. É muito. Se eu me sentir incomodado com qualquer coisa aqui, eu vou falar aqui no ar. Eu tenho esse mal. Eu já vi aqui que a gente mal começou o bate-papo, você já viu. Entendendo que eu, de uma certa forma, eu sou culpado, porque como eu não seguro minha língua, se tá errado, mano, tá errado, eu vou falar. Mas você acha que foi isso que levou a rapaziada também a tomar essa decisão? Sinceramente, a gente tá falando, mas tanta coisa que já aconteceu no Juventude, que eu segurava a onda de não comentar, porque você entra naquela de relevar, porque a Juventude está à frente de qualquer sentimento, né? Está à frente de qualquer mancada. Sempre houve mancada. Deixa eu te perguntar. No Juventude comigo, mas eu segurava a onda porque o Juventude é eu que fundei, eu que isso dei que eu ia te perguntar, você que é um dos fundadores, né? Isso. E pelo que eu percebi, assim, desde a outra vez, você é o cara que corre atrás das coisas, está correndo atrás de tudo. Era você que puxava o bonde de um monte de coisa. Nesse momento, né? Porque a gente, alguns anos atrás, perdemos o nosso produtor também, né? Meu compadre, padrinho do meu filho, do Vitor, que está aqui também, né? O Ed, né? Então não tinha ninguém que corresse atrás das coisas. E aí tem que alguém fazer alguma correria, né? Então houve algumas idas e vindas do Juventude, né? Teve um momento em que todo mundo parou com a música, muitos foram arrumar emprego e tal. Mas nesse momento que arrumaram emprego, eu continuei defendendo o nome. Puxando o bonde, porque vamos eu sou lá, voz vamos do parar. grupo, né? Então o pessoal me procura mais, né? E aí eu ia lá cantar como Luciano, vocalista do Juventude S.A., representando... todos os sucessos, eles foram na sua voz, né? Sim, com certeza. 39 anos de grupo, e aí, pra vocês entenderem, de repente tem alguém que pode não estar entendendo, vou explicar aqui o que... Ele tá meio nervoso, de entender. 39 anos, né, o Negrete? É uma vida, né? Se dedicando ali. É a mesma coisa de amanhã o Negrete vir pra mim e falar assim pra mim: ô Hélio, você não tá mais no Pagodeando, podcast, vai embora. Eu já vou dar logo uns box nele, que eu sou meio nervoso. Já vão se bolar, né? Vou daqui, eu não saio não, filho. Aconteceu? Se quiser sentar aí, nós fazer um podcast, obrigado, a gente vai. Mas sair daqui eu não saio. Eu tô brincando pra gente poder aliviar o clima. Relaxar. Mas então, Luciano, correria total através do grupo, correndo fundador, pra lá, pra cá, fundador, vocalista. Você deve ser um cara correria igual o Marcelo Negrete é no grupo dele, Desejo Maior. Corre pra tudo. Eu sei que todo mundo corre, mas vende, eu sei que faz. eu corro mais. Não, a gente percebe, a gente vê dentro do... A gente já tem um tempinho de estrada aí na noite, de conhecer as pessoas, então a gente vê quem que é mais correria de um grupo, quem que é menos, quem que é o cara que puxa o bonde nas coisas. Então, desde a primeira vez que você veio aqui, a gente percebeu que você é o cara que tomava conta de tudo, puxava o bonde de tudo através do grupo. Isso. E aí os caras marcaram a reunião na casa deles, gente. Vamos fazer uma reunião. Aí o Luciano achando que era pra
debater um assunto legal do grupo, Sim, contar alguma sim, novidade, contar as novidades. né, e tal. Chegaram e falaram um monte de coisa que ele não entendeu nada, tipo, que nem ele falou do rapaz da Praça é Deputado. Nossa lá, o deputado. Blá, 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 e ninguém entendia nada. Só que aí você já desconfiou. Então, eu desconfiei, o Marcelo e E Hélio. Eu desconfiei porque essa foi a segunda pancada muito forte que eu tive no Juventude. É a música História de Amor, quando a gente foi gravar o disco Seu Namorado, né? Aham. Na época nós estávamos com o Pelé Problema como empresário. E nós fomos para o Rio de Janeiro, no Companhia dos Técnicos, gravar esse disco. Certo. Nessa época, nesse momento, o Brasileiro, um cara de Sorocaba, que foi muito importante a passagem dele no Juventude, entrou no Juventude. Né? Veio a entrar no Juventude. E o objetivo dos meninos do Juventude, da rapaziada, era que o Brasileiro cantasse, passasse a cantar no Juventude, né? Que não fosse só eu, voz. E Fosse dois cantores. dois, né, E o Ronaldinho também, o Luneta também canta também, mas seria eu e o Brasileiro, no caso, como os principais ali. Certo. E nessa época, eles me chamaram numa reunião na época, Juventude e SA em peso, e falou, é o seguinte, Brasileiro, nós vamos gravar o disco e tal, né? Ninguém, com essas palavras, tô falando... né, Português claro. Português claro. Ninguém aqui gosta da sua voz, falaram pra mim, ninguém gosta de você cantando, então o Brasileiro vai cantar as principais músicas aí, desse novo disco, que seria o disco História de Amor. E aí... Respira, bebe uma água, meu parceiro, é difícil. E aí ninguém... Ele vai cantar as principais músicas e tal, mas na época me incomodou, tá ligado? Mas assim... Te incomoda até hoje. É uma ferida que não fecha nunca. Mas eu nunca comentei, porque eu amo Juventude e não queria expor dessa forma. Então, sempre procurei guardar um monte de coisa que aconteceu. Né? Então, nesse episódio, aí eu também entendi uma coisa. A maioria é que manda, né, num grupo, né? Desse Certo. jeito, né? Quem sou eu? Uma Apesar de eu ser democracia, fundador... né? apesar de eu ser fundador, minha voz sempre teve peso no Juventude. Mas nessa época, né, aí eles chegaram e falaram isso. O Brasileiro vai cantar as principais músicas e vocês vão dividir. Você e o Brasileiro vão cantar as músicas. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Se é a opinião de todo mundo que não gosta da minha voz, não gosta de eu estar na linha de frente com a voz, de repente o cara vem para somar. Uhum. Aí, sinceramente falando, quer saber de uma coisa? Se der certo ele somando, vai ser bom para todo mundo, que nós Com estávamos certeza. procurando Uhum. um sucesso novamente. Aí eu falei, vai ser bom para todo mundo. Aí eu fui para Sorocaba, na casa do Brasileiro, que hoje é finado, ele faleceu, né? Fui para casa dele para dar umas dicas de como seria no estúdio, como que é gravar, que ele nunca tinha gravado. Mas é um cara bom, um ótimo compositor, cantava legal, tinha uma linha, e às vezes ele imitava um pouco, belo e tal, não era muito original, mas é um moleque bastante versátil, bastante ligeiro, né? Muito bom compositor. E eu fui dar umas dicas para ele. Lá nós separamos eu e ele, seria eu e ele que iria cantar. Você canta essa, eu canto essa, você essa, eu essa, e assim, né? Foram dividindo Fizeram lá. uma divisão. Como eles falaram na reunião. Beleza, aí voltamos desse ensaio lá, voltamos e fomos para o Rio para gravar esse disco, né? E na hora que a gente saiu da casa do Brasileiro vindo embora, é importante mencionar, uma pessoa, um rapaz de uma igreja evangélica lá, foi para fazer uma oração para nossa viagem, né? Para dar certo, que deu certo. E é o Salmo 37. Até hoje esse salmo é o salmo que eu tenho de cor, né? Eu não sou religioso, não costumo ler Bíblia, não, mas esse salmo eu tenho de cor porque marcou. E foi rápido, ele não esticou o chiclete na oração, eu gostei, e foi rapidinho. No final falava, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará, né? É assim o final do salmo. E aí fomos para o Rio. Chegou no Rio, foi eu, Cajá, Carlinhos na época. Eu não sei se o Luneta foi, acho que o Luneta foi também. Brasileiro, fomos em 5 ou 6 lá, né? E eu me lembro, fomos para fazer a gravação. Quando chegou na hora, a produção era no Companhia dos Técnicos, era do Milton Manhães, gravando esse disco. Aí chegou lá, na hora de gravar, ele falava assim, quem vai cantar música tal? Vamos começar a gravação e tal, né? Quem vai cantar música tal? Brasileiro, que nós já tínhamos separado. Aí tal, cantou. E a música tal?
essa sou eu. Aí eu fui pra cantar. Essa sou eu que vou cantar. Quando eu levantei pra cantar, os caras já, não. Deixa ele cantar. Essa daí também. Aí, opa, mas já tava certo que Os caras do grupo mesmo falaram os caras isso? do grupo. Não, deixa ele cantar. No meio lá no estúdio. No estúdio. Aí daqui a pouco vem a outra música. Cantou essa, daqui a pouco essa daqui. Quem que vai cantar? Brasileiro. E essa daqui? Brasileiro. Essa daqui, sou eu. Não, deixa ele cantar. Aí eu já senti que eu estava sendo sabotado na situação, né? Beleza. E assim foi. Quando eu senti, né? E até porque nós estávamos num quarto, 2 quartos para ficar todo mundo, metade num e metade no outro. Saíram, todo mundo foi pro outro quarto, era parede com parede. Eu tive o cuidado, né? De ser curioso, como a gente às vezes é, né? E precisa ser, de ficar ouvindo, mano. E isso eu via na porta. Os comentários, quando chegar lá é assim, assado, esses comentários, né? Era desse jeito. Eu já sabia que eu estava sendo sabotado. Os caras estavam, tipo, te limando pra ver se você saia fora do grupo. Não sei, né, meu? Pra deixar ele cantar a maioria. Era essa a ideia, né? Assim, vamos... isso. O português, claro. É isso aí. Você é o cantor principal do negócio. Já tinha gravado quantos discos antes desse? Já tinha gravado 3 ou 4. 3 ou 4. Todos na sua voz. Sim. Aí... Não gosto da sua voz. Porra, mas eu gravei 4 discos até agora, e agora que vocês não gostam da minha voz? Começou agora? Começou agora. Aí chega na hora, vamos com outro cara. Fizeram um combinado. Chegou lá dentro, na hora da gravação, mudaram o combinado todo. Mudaram, E aí acho que, tipo, já nesse dia eu queria te limar. Não queriam me limar, né? Aí como eu ia chorando agora aqui, lá a mesma coisa, eu fui pro banheiro, né, mano? Não aguentei a pressão. Fui pro banheiro e lá, mano, fiquei muito... Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Aí eu me peguei no Salmo 37. Meu, se é da vontade do Senhor, meu, que seja feita a vontade do Senhor, que ele cante pra caramba e que dê tudo certo, porque eu tô dentro do time. Só que daqui eu não saio. Cantando. Se der bom pra um, vai dar bom pra todos. Vai dar bom pra todos, exatamente. Só que você botou na cabeça, e daqui eu não saio. Aí eu fui pro banheiro, meu, dei uma choradinha, rezei o Salmo e voltei. Rezei o Salmo não, que eu não decorei o Salmo. Eu peguei só o final, entrega o seu caminho ao Senhor e deixa que ele fará, né? E aí voltei, mas voltei inteiro, voltei renovado. Aí vai cantar no brasileiro. Pô, não pode cantar. Canta. Fiquei de boa. Cantei umas 4 músicas, eu acho, se não me engano, lá, de um tape de 14, vamos falar assim, 4, 5, não sei. Resumindo, né? E aí, beleza, gravamos, ficou um discão, né? Na nossa opinião lá, e viemos pra cá. Quando nós chegamos aqui, eu lembro até no caminho, e aí, como que tá? Ficou muito bom o disco, falando pro Pelé e tal, via telefone e tal, ficou legal, pá, não sei o quê. Aí chegamos na gravadora Atração, né? Pra eles ouvirem o disco que a gente tinha gravado. E nesse lance eu lembro deles ouvindo o disco, ouvindo. Lembro da Ana Maria, né? Que a Ana Maria ainda ficava ouvindo assim e tal, aí pá, eu ficava ouvindo e ouvia e fazia assim, né? Fazia assim com a cara, né? Eu falei, legal, tá tudo 10, né, mano? Aí veio uma pergunta dela, falou assim, quem tá cantando, né? Aí, o brasileiro, né? Eu falei, pô, ela gostou, né? Que gostou. Aí ela ficou assim, cadê a voz do Luciano? Ela perguntou. Aí, não, aqui ele tá cantando e tal, não sei o que tem. Aí falou, e cadê a música História de Amor? Que é do seu namorado, né? Que já tava tocando demais na 105 FM. Essa música na sua voz. Na minha voz. Ela tava muito pedida na 105 e por razão dessa execução na 105, resolveu a gravadora gravar se interessou, um disco. né? A gravadora se interessou e graças ao Pelé, né, meu? O Pelé foi para nós foi foi tudo. O Pelé foi tudo na história do Juventude, certo. né? Porém, o Pelé não gostava muito do História de Amor dessa música. E falava, essa música é uma bosta. Porque o negócio do Pelé é samba. O Pelé gosta de samba raiz, aquela batucada. E essa música era muito chorosa. Se eu namorar, né? E aí o Pelé não gostava muito da música e acabou a música não entrando no repertório do disco. Disco gravado, gravamos o disco no Rio e a música não veio no disco. Ela perguntou, cadê a voz do Luciano? E perguntou, cadê a música que tá tocando na 105 aí, a História de Amor? Não estava no disco. Ela jogou o disco assim e falou, faz de novo. Mas faz na voz dele. Aí, todas as músicas? Aí, eu vi que Deus existia naquele momento ali também, sabe? Aí falou para fazer de novo, faz de novo e faz na voz dele, na minha voz. Foi o Joban, o maestro Joban, finado maestro Joban, gravou esse disco em 1 mês. Em 1 mês o disco estava pronto já. Então, essa foi a primeira pancada que eu tive.
E o finado Ed, o produtor nosso, onde eu comentei, o Ed nessa época, os meninos tinham tirado o Ed do Juventude. Também por lance de ingratidão, que eu sempre fui de defender alguém que se interessasse em esticar a mão para o Juventude. Né? E nessa época, que o Ed não, tiraram o Ed não estava nesse momento no Juventude, foi limado também. Olha só, e aí o Ed correu assim, desde o início com vocês. O Ed fez nós virarmos artistas, o Ed foi muito importante. Então, assim, nessa época, e quando o Ed falou assim, Bola, eu sou Luciano Bolão, antigamente, hoje Luciano Sabá. Né? Já faz bom tempo já como Luciano Sabá. Aí ele falou, Bola, você tinha que fazer o seguinte, na hora que ela falou, faz de novo o disco, essa era a hora de você falar, só faço se for sozinho, e você seguia solo. Mas como eu sou fundador do Juventude, eu nunca consegui entender esse papo de seguir solo. Eu sempre tive na minha cabeça o lance que a gente tem que se manter ali como vocalista. Eu nunca pus banca de vocalista, eu não pedi para ser vocalista. Vocalista do Juventude no início era meu irmão. E no primeiro disco que a gente foi gravar, por ser primeiro disco, a gente já estava tremendo por ser primeiro disco que gravou, e ele também nos agudos não se deu muito bem. Aí o Chulapa, o maestro Chulapa falou, ó, Luciano, meu irmão não se deu bem, canta lá você para me ver. Eu fui, cantei, gravou, foi legal. Aí meu irmão foi de novo, gelou. Meu irmão gelou de novo. Aí, vai lá, Luciano, cantei, foi legal. Aí ficou 2 medos pro meu irmão, por ser a responsa de primeira vez e por ele não estar conseguindo mexer o psicológico dele. Resumindo, mano, a primeira música que foi pro rádio foi com a minha voz, que é o Não Dá Mais Não. Essa música foi sucesso em São Paulo. E aí, quando foi a segunda música, foi outra também, que é Você fez o que bem quis em meu viver. E veio na minha voz também. Aí eu virei vocalista. Mas eu nunca pedi pra ser vocalista. E aí, depois dessas duas, os caras quis te tirar fora. Depois de outras mais. Que não, também tô dizendo assim, porque... Exatamente, Só esse pedacinho que você cantou, quem tá assistindo sabe que já remeteu e lembrou. Mas né, e assim, e quando a gravadora chegou e falou, ó, faz de novo e na sua voz, o que eles falaram? Não teve o que fazer, porque nós não tínhamos coragem de ir contra qualquer colocação de alguém da gravadora. A gente queria concordar com tudo, a gente concordava com tudo que a gravadora falasse. Vamos falar assim, né? Se for isso e tal. Você poderia fazer o que o rapaz falou mesmo. Que beleza, falou, eu vou gravar, mas eles vão sair tudo fora agora. Eu quero gravar se eu for sozinho, porque a música é de autoria minha, a história de amor minha e do Cajá, né? Ele tem parceria na música, né? Na História de Amor, que foi o grande sucesso da nossa vida, né? O Seu Namorado. E aí, na primeira vez, quem gravou não foi você, foi o brasileiro. No disco, ele não cantou História de Amor. Não, no disco lá ele gravou ou foi você? Não, História de Amor não estava no disco. Não colocou, porque o Pelé não gostava muito da música na época. Porque era muito chorosa. Os caras resolveram deixar fora essa música. Deixou fora a música do repertório. E acabou sendo um dos motivos também para poder fazer o disco todo de novo, né? Todo de novo, né? E aí também a gravadora, o Pelé, também não mediram esforços para fazer da melhor forma possível. Não houve nenhum. Pelo menos que a gente percebeu na hora, nada, nem o desconforto. Né? O Pelé foi. Peraí, que eu vou falar. Os caras é gênio, mano. Ó, a música estourou na voz do cara. Presta atenção, gente. A música estourou na 105, mais pedida. Aí na hora que foi gravar um CD, tirou a música fora. Porque eu não gosto. E trocou o cantor. Os caras eram gênio. Gênio ao contrário. É meio inexplicável, né? Negrete. Sim. Gente, o ditado já diz, em time que tá ganhando não se mexe. Na verdade, assim, o que acontece? Não valia muito o que a gente achava que tinha que ser feito. O que o pessoal tinha que entender é que o público já tinha aprovado. O público gostava. Isso que eu estou dizendo. Isso aí que você está falando, exatamente. A música era uma das mais tocadas na 105. Naquela época que era muito difícil, né? Olha, vou falar para vocês dois assim, eu não acho, que eu nunca me considerei um cantor. Certo. Sempre foi na raça, nunca fiz aula de canto. Certo. Quando eu fiz aula de canto, a primeira vez que eu fui para fazer aula de canto, foi um lance de uma saúde vocal, que o Pelé Problema bancou na época, porque eu estava ficando rouco com facilidade. Como eu não uso técnica, sempre foi do jeito que eu falo, acabo usando a voz
de uma forma errada. E aí ficava rouco Tava demais. cantando mais com as cordas vocais Isso. do que com o diafragma, né? Que E eles o falam. Pelé teve maior carinho em pagar uma profissional para cuidar desse lance, que deu umas dicas para mim. E ser só aí, porque não tinha tempo para fazer aula de canto. Era muita atividade com o grupo. Muito a milhão pra lá e pra tava cá, milhão. né? Cara, Né? E aí ficou desse jeito. Eu não sou cantor, eu sou um intérprete. Sinceramente, eu canto com gosto, mano. Eu canto gostoso, né? Eu tento cantar. É isso aí, e o pessoal Mas- gosta. Aí entrando nesse ponto, né? O cara fez sucesso com a música na rádio, na hora que vai gravar o CD, tira a música fora, troca o cantor. troca o cantor. Aí pra você ver como Deus é tão... não é que Deus é muito bom, maravilhoso. Perfeito, E é né? tudo escrito na vontade dele. A música já estava fazendo sucesso Já na sua estava. voz. A gravadora falou, não. Volta lá e faz tudo de Faz novo. tudo de novo, E foi uma benção também a gravadora ter bancado tudo de novo, que na época era muito caro Isso. fazer um disco, eu né? lembro que na época, se eu não me engano, foi uns 50 mil reais. Era Não, muito, essa e ida era pro Rio muita lá. grana naquela época, Então, né? 50 mil hoje Isso também aí é pouco, foi né? mais ou menos na época, então. o que? Anos 2000? 99. 99? Ó. Aí, ó. É. Então a gravadora podia fazer assim, não vamos gravar de novo, pega suas coisas, vamos... Sim, nós podíamos ter perdido a oportunidade. Sim, Poderia. poderia também. É um outro destino. Que Era poderia a ter coisa tido. mais fácil a ser Fácil de feita. se fazer. Eles ter feito isso. Porque pra eles... Com Fala, pô, certeza. não, Do mesmo jeito- não gostamos do disco e infelizmente, ou ter ficado quieto também, né? Não, a gente vai ouvir melhor e Isso. ter ficado quieto e deixar Tinha nada assinado na engavetar, deixar É. de lado, Tinha né? alguma coisa assinada hoje, na época ou não? Não, nessa época nós já tínhamos assinado com o Pelé. O Pelé era Com a nosso gravadora ainda empresário, não? Com a gravadora estávamos assinados já, porque fomos gravar o disco, né? Aham. Já estava assinado já. Né? Mas, entendi. mas eles poderiam, como mandou gravar de novo, Sim, falar, não, simplesmente vamos mudar fazer. de ideia É. e aí deixar rescindir o vocês lá. contrato ali. Vai, deixa aí. E o Pelé foi um paizão, então, né? O Pelé foi para. Eu costumo falar. Cuidou bem da o carreira, Pelé né? cuidou bem da carreira, né? O Pelé sempre, não só da nossa, como de muitos artistas, eu falo, porque muitos artistas costumam criticar muito, mas assim, o Pelé, nessa época, antes da gente entrar nessa história que eu tô falando, a gente começou a fazer alguns shows com o Pelé, e eu lembro de um momento que a gente já quebrou a corda do cavaco e não tinha corda para entrar, pro Juventude entrar. Nós fomos pedir o cavaco emprestado pro Carica, do Sensação. Né, e tal, aí, pô, não sei o que tem, emprestar cavaquinho é muito complicado de emprestar Instrumento pessoal, é muito pessoal, né? E o Pelé falou, mano, você não tem um reserva, meu? Falou, faz o seguinte, ó, segunda-feira vai atrás desses instrumentos de vocês. Eu lembro, na época, o Pelé deve ter gastado, na época, em coisa de uns 20 mil dólares, mano, 25 mil dólares na época. De Comprou instrumento, tudo, Violão, violão, ele comprou um Godin. Você sabe o que é um Godin, né? Godin Ele comprou é- um baixo Music Man pro branco, ele comprou dois cavaquinhos para mim, JB. Pô, Um de faia e um de jacarandá, comprou 2 teclados pro Gibi, mano, comprou tudo de percussão pro Carioca, então ele equipou a gente de um jeito que ninguém na nossa carreira nunca fez. aí, ó. Acreditou mesmo, mano. O Pelé acreditou de verdade na situação. É aquilo, quando ele acredita, ele veste a camisa, né? Exatamente. Então a gente tem, eu particularmente nunca saio de nada sem falar, né? Ele é marrudo, o Pelé é marrudão, né, e tal, mas cada pessoa tem seu jeito de ser, jeito, né? né? Eu também sou meio grosso com as palavras, sou meio pesado, Então o bicho né? pegava. Mas ele é de bom coração. Então o eu bicho entendo, pegava. pegava, você, o Pelé, o bicho pegava. pegava. Tipo Pelé assim, reclamava, falou, pô, então me dá outro não, aí, não pô. pegava porque apesar de eu ser papo reto, eu ainda tenho ele como meu paizão, né, meu? Entendi. E em pai você tem que respeitar. É cala, verdade. cala a boca, né? Cala a boca e não fala nada. Então, É Luciano, aí depois desse disco que foi o disco que... Você acha que esse disco foi o disco que virou a chave do Do Juventude é da Juventude do Pagode, né? Um disco antes, né? Que a gente teve até a gravação com o Zeca Pagodinho nos Apadrinhando. Aham. E não foi o sucesso que História de Amor foi, né? E que foi essa música do Seu Namorado. Então, quando a gente foi pra mão do Pelé, o Pelé já gostava que nós tínhamos gravado com o Zeca, então o Pelé queria um disco de samba, né? Então foi, né? Mas, defendendo o samba, as intenções do Pelé eram as melhores, vamos falar assim, né? Mas o que pega mesmo, para mim o que pegou na época, foi essa paulada que eu tive na época com os meninos. De falar, a gente não gosta, ninguém gosta da sua voz e tal, não sei o quê. E colocaram um outro, aí eu, né, meu? Eu falei, então, mas deixa rolar desse jeito, que eu não gosto de competição, mano. Aí a primeira, Gosto de- a primeira tentativa de tirar você do grupo foi essa. É.
Teve mais alguma antes, depois? Ó, antes não, e depois teve outro momento que colocaram mais um outro vocalista no grupo também, um outro. Sabe, mano? Ó, Mas essas de colocar o vocalista, ninguém te perguntava. então, eles vinham com a ideia já que vamos colocar e Já vamos. vinha Não com a era ideia nunca pronta. era com uma ideia minha sempre pronta, né? De colocar. Aí comecei, já se conhecendo qual que é. O que acontece? Eu vou falar. A gente está aqui para falar um papo reto, né? Sim. Então não podemos ficar em cima do muro com nada. Eu conversei com o Luneta, o Ronaldo, do Juventude, em relação a esse. O rapaz que veio com você esse naquele susto, dia é ele. Esse susto que eu tive, né, nessa parada agora aí com ele, com essa atitude aí, eu falei, mano, manda o papo reto, o que tá pegando? Eu senti alguma coisa de estranho. E comecei a conversar com ele. O que acontece? Se fosse um Big Brother, seria o quê? O Cajá, eu conheço o Cajá desde molequinho. E conheço todos eles desde muito tempo. Aquele dia que você veio aqui, violonista. veio você e o violonista, e o Cajá. o Cajá. Eu e o Cajá. O que veio aqui Isso. foi vocês dois. Isso. Certo. Atualmente você estava em quantos integrantes? 5. 5. É. Mas ainda continua em 5, né? Porque eu saí e entrou mais um. entrou agora, outro, né? E a gente estava falando da história do o antigo cantor, mas ele continuou no grupo? O brasileiro faleceu. Ele teve um problema com câncer, né? Mas ele ficou no grupo até... Ele fez o programa da Xuxa com a gente e tal, aí começou a ter um problema com câncer. E aí o câncer começa a ter afetar você com a quimioterapia, cabelo logo e tal. depois da gravação do CD, ele ficou doente. Isso. E aí, tipo, aí isso foi, né? Ele teve os problemas dele de saúde e Deus levou, né? O plano é de Deus, né? Mas Sim. assim, a passagem do brasileiro no Juventude, sempre o plano de Deus é perfeito. Foi legal. Acrescentou muita porque coisa. O brasileiro, Pelé só assinou com o Juventude porque o brasileiro ficava pesando muito No Pelé. no Pelé. Ele já tinha entrado no Juventude com a ideia, né, de estar com o Juventude, ficava, pô, grava, o Juventude, ficou pesando muito na ideia do Pelé. E o Pelé gostou, abraçou. Falou, vou abraçar a ideia desse cara, tá Então, me enchendo o saco. Tudo tem um Mas porquê, o Pelé né? já conhecia o Juventude, né? Falei, vou abraçar a ideia desse cara aí. E acabou Ajudando. Então o brasileiro foi muito importante, né? Teve o papel dele, né? Cumpriu muito bem e a história Aí seguiu. depois, aí chegou nessa outra história, você falou que teve um outro episódio, né? Antes desse último agora, teve um outro ainda. Então, antes desse, teve essa que eu te falei, que é em 99, né? Quando a gente ia gravar a História da Amor, essa foi a primeira grande pancada, né? Que ninguém gostava da minha voz, depois quiseram colocar um outro vocalista, sabe esse papo? E eu vou falar pra você, como eu falei sobre dar nome aos bois, eu falei do Ronaldo. O que acontece? Aquele cara que influencia, o influenciador, os influenciáveis, vamos falar assim, né? Então, nesse caso, eu tenho certeza absoluta, eu ponho minha mão no fogo seguramente, influenciador é o Cajá, que eu conheço o Cajá muito, sabe? A sua saída agora? O influenciador do Cajá e os caras compraram a ideia do Cajá. Então vamos, o Cajá conseguiu arrumar um parceiro aí, um cara que mexe com marketing digital, né? Porém, quando a gente voltou com o Juventude dessa vez, voltamos porque eu tive uma passagem também com câncer também. Eu acho que eu comentei na outra vez que eu estive aqui, passei por um problema de câncer e nesse papo da cirurgia do câncer, eu achava que eu não ia sair do hospital. Falei, mano, o que acontece? Será que um dia eu vou ter chance de estar com os caras de novo? Que a gente mencionava de voltar com o Juventude. Será que eu vou ter chance? Será que eu vou ter chance de um dia de voltar a comer um Big Mac? Vou comer uma picanha? Será que eu vou ter chance? E quando eu saí do hospital, Deus me abençoou com a vitória, tirei o câncer do intestino, passei pela quimioterapia, e já na quimioterapia, tudo que eu já pensei, falei, mas a gente comenta tanto em voltar com a Juventude, como eu estava fazendo quimioterapia, mas eu tinha um investidor comigo na minha carreira solo, eu sozinho, enquanto a Juventude estava estagnado, esse investidor, ele me apoiou desde a pandemia, foi um cara que ligou, como que você tá precisando do quê, né? Me ligou dando essa assistência, que é o Ricardo, e depois disso, ainda, quando ele estava falando sobre tentar fazer um investimento numa música na rádio para tocar, minha, do Luciano Sabá, na carreira solo, eu descobri que eu estava com câncer. Eu falei, mano, não investe não, que eu não achei justo, né? Ficar quieto, né? Aí eu falei, mano, não investe não, que eu tinha reunião com ele, não investe não, que eu acabei de descobrir ontem que eu tô com câncer, é maligno, é no intestino, não sei nem se eu vou estar vivo daqui uns meses, um ano aí, então você vai investir e vai gastar dinheiro. Aí ele falou para mim assim, mano, vai dar tudo certo, vamos para cima.
Pra mim, esse cara, mano, eu coloco ele num pedestal hoje, eu coloco no sem altar. palavras, Sem né? palavra. Então, o que acontece? Quando aconteceu isso, eu falei assim, aí eu fiz a cirurgia, deu tudo certo, né? E comecei a fazer a quimioterapia. Na quimioterapia, eu já falei, mano, eu tô com investidor. Os meninos sempre a gente comenta sobre voltar com a juventude. Com o investidor, se der certo, vai dar certo pra todo mundo. Vamos voltar? Porque eu tô com o investidor, Você já aí tô estava com ali ele ainda. praticamente na O sua cara tá carreira do meu- solo É, e você resolveu tudo, sim. englobar todo Por quê? mundo, né? Porque eu passei por uma situação de quase morte, né, mano? Eu falei, então não é muito dinheiro. E sim da gente voltar a ter aquela atmosfera de estar junto. De estar junto, de poder fazer o que gosta. É. Assim, mano, eu não queria chorar. Mano, mas Tá ligado? deixa eu falar pra você, fique em paz, meu parceiro. É A gente foda. sabe como que é o grupo, é como se fosse um filho, pô. É filho, mano. Os caras não entendem assim, ó. Você eu sou dedicou a sua fundador. vida, você dedicou a sua vida a isso. Então, assim, o que eu não acho legal é que quando eu passei por o que eu passei, por tudo que passei, com o cara me apoiando financeiramente em algumas coisas que eu fazia, e isso pode ser um pedal para as minhas coisas sozinho, então pensei nos caras. Mano, vai dar certo para Tipo, todo mundo junto. é igual o Negrete- Chamei os caras. Igual o Negrete falou aqui, né? Você tinha acabado de ter um problema de saúde, um problema sério de saúde. Bebe uma água, respira. Deus te abençoou e te deu a cura. E aí você já tinha um investidor que quando ele resolveu investir em você, você comentou com ele, ele falou, não, vamos seguir, vamos embora, vai dar certo. E deu Isso. certo. Você poderia, Seguir sozinho. Seguir sozinho. O que já que tá sua acontece? carreira solo, já tava... Ele não queria investir no Juventude SL, ele queria investir no Luciano. Agora tem um ponto que eu acho que foi o ponto principal deles me limarem dessa vez aqui. O que acontece? Só que quando eu falei de voltar, eu conhecendo os caras tão bem como eu conheço, né? A gente aqui, quando criança, você tem alguns defeitos como quando criança. Só que a gente cresce, amadurece e a gente vira homem. Certo. É esse papo que pega. E conhecendo todos eles, principalmente o Cajá, preciso falar assim, porque o Cajá eu conheço desde pequeno. É o Cajal que veio aqui. O que veio aqui. O Cajá eu conheço desde pequeno, então um cara que eu não durmo no barulho. Entendeu? Tipo assim, eu sei dos defeitos dele, mas cada um tem seu jeito de ser. E respeitando o jeito de ser, eu não sei quais as razões, né, que é desse jeito e tal. Aí eu peguei e falei, meu, com essa volta que eu falei, ó, tem um investidor, pode ser que seja legal para nós. Mas você não tem as suas coisas. Eu tenho minhas correrias. Eu vou continuar fazendo minhas correrias. Mas fazemos o Juventude também. Vamos fazer as duas coisas junto. O Luciano Sabá, que eu continuo, às vezes você vai me chamar para cantar na sua casa. Ah, mas quanto que é? O cara quer o Juventude. 4 mil. Ah, mas é pesado para mim. Ah, 3, ainda é pesado para mim. Ah, eu vou por 1.500. Minha carreira solo já fazia assim. E se conversar, vou até 1.000, 1.200. Entendeu? Nessa pegada. O que acontece? Aí eu falei assim, nesse lance de volta, eu falei, meu, vou voltar. Mas aí vamos tocar as duas coisas junto, Luciano Sabá e Juventude S.A. Conforme o Juventude vai acontecer, porque tudo que eu posto sozinho, vamos falar das 100 visualizações. Com o Juventude dá 300. O nome é forte, né? É forte, A gente- é. Tem uma a gente história. não tem como Entendeu? negar. É isso O nome isso é que forte. pega. Aí eu quis fazer o quê? O Hélio e Marcelão, eu não quis ser injustiçado que nem eu era no passado. Onde eu deixava de cantar sozinho, só pensando no grupo. E quando Você eles tava tinham falando chance isso. de fazer alguma coisa sozinho, faziam. E eu ficava... Você ia olhando, voltar com o grupo, mas você tinha pensado numa parada pra te... pra poder... Pra me como que eu garantir. posso isso, te Já garantir. tava na minha mais ou carreira- menos tendo uma previsão de como seria o futuro, se prevenindo Isso, contra... contra qualquer coisa. Que o meu parceiro é assim, ó, eu carreira solo, 50% eu, 50% você. Caso Se resolvesse... der certo, é, deu certo, 50 eu e 50 investidor, solo. E aí quando ele tocou Juventude, eu dei a ideia. Ele falou, pô, beleza, mas como que vai ficar? Aí vai ficar, podemos fazer assim, então, ó, 50% eu e você e 50% Os caras. chamamos numa reunião, todos eles. Beleza para vocês? Não, beleza. 50% de nada é nada. 10% que caberia a cada um deles também, de nada é nada. Mas de uma coisa andando bem, 10% é pra caramba. 10% de muita grana Muita é grana, muito muita coisa. dinheiro. É, entendeu? E aí nisso, eu ouvi alguma coisa na história sobre falar, mas tem que ser todo mundo igual. Igual do que se eu trabalho mais, meu? O que eu acho, sinceramente falando para você, mas eu coloco como exemplo, você trabalha com caminhão. Né? Você tem seu caminhão, que você comprou seu caminhão, exemplo, né? Você tem um caminhão. Aí,
só que você coloca num contrato numa empresa, né, de transporte. Só que você precisa de um ajudante. Aí você chama o Marcelo de ajudante. Você vai dividir o contrato inteiro com ele? Não. Ele vai receber que parte? O que cabe é ele. É isso aí. Com todo Quem respeito gastou mais e humildade, eu tô É, falando não, pra mas você. Você tá entendendo? Porque, o mundo dos negócios é isso. Negócio. Quem gastou mais. Não é mais coração, empolgação que nem no passado. Exemplo, exemplo assim, desde ganhar igual, desde compor uma música e deixar você, vou incluir você, todo mundo que tá na sala aqui faz parte. Eu fiz uma música e aí você colocou uma vírgula lá e eu dei autoria pra todo mundo. Coloquei o todo lalaiá. mundo tá aqui. É. Aí, não, na empolgação, cansei de fazer isso. Já não faço mais, entendeu? Então que eu já dei muita vírgula para todo mundo e nunca me deram um pontinho final para participar de músicas, entendeu? Essas coisas eu comecei a meio que corrigir. Falar, não vou fazer mais isso, não vou fazer mais aquilo. Mas já voltei com o Juventude, compus músicas novas, né? E dei parcerias, sendo que eu nem precisava dar parceria. Não estou falando que eu sou autossuficiente para fazer uma música. Eu costumo compor normalmente sozinho. Não é egoísmo. É porque eu vou, pra gente não entrar numa divergência de ideia e acabar a música. Você iniciou a música e de repente a música caminhou para um lado que você que iniciou, que tem uma particularidade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você muito com aquela segunda, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Aí teve todo o sucesso lá e tal. Explodido o Brasil inteiro, até fora dele. E aí veio a pausa. Nessa pausa aconteceu por quê? Depois do sucesso? É. Porque o que acontece? No sucesso, a gente fazia um show com metais, com 2 tecladistas, violão, cavaquinho, baixo e o caramba 4, né? E aí as coisas foram ficando complicadas para o movimento em geral. Não foi só para o Juventude. Começou a ficar complicado. Aí tudo aquilo que você fazia com banda, era 2 teclados, tirou um teclado. Daqui a pouco, não sei o quê, tirou o baixo. Tirou a bateria. E foi tirando e começou a virar um pagodinho, né, e tal. Tudo aquilo, o exemplo, se na época você como artista você usava um perfume importado, que é o que o pessoal, né, é o que você acabava trabalhando para poder fazer com que as pessoas te vissem, alimentassem essa ideia de você como artista, ilusão, né? Mas é assim que o pessoal vê, né? Então tudo foi se saindo, a gente foi tirando, foi diminuindo o custo, reduzindo o custo, e esse reduzir custo já não ia com uma van, a gente já ia com um carro particular, entendeu? Já ia num carro velho, então, cadê? Então começou a se derrubar, e aí foi ficando apertado, aí todo mundo Aí começou... já saiu investidor. Não, na época nem tinha investidor, na época não tinha investidor. Tinha gravador. Tinha gravadora, O Pelé, empresário. mas o Pelé ainda estava com Não vocês tava nessa mais, fase? não estava mais, que houve um outro problema também, que alguém tirou nós da mão do Pelé, na época, né? Um problema que aí esse já é um caso do Pelé, o Pelé que sabe desse assunto melhor, né? Uhum. Mas não pôde ele que ficar negociou, com nós. na verdade, né? Entendeu? Não pôde ficar mesmo, ele não queria abrir mão, mas foi obrigado a abrir mão na época. Que Então, rolo da pomba. Então, em cima de todos esses assuntos que eu tô falando pra você aí, pega esse negócio. Aí começou a cair, aí todo mundo teve que se virar pra arrumar dinheiro. Porque a gente Que aí já tinha um padrão de vida, né? De acordo com o sucesso. Aí foi todo mundo trabalhar e eu particularmente, meu negócio é música, mano. Ô, Luciano, deixa eu te perguntar uma coisa, mas eu vou te perguntar depois que eu falar dos patrocinadores, você responde. Beleza. Chegaram a ganhar dinheiro mesmo, sem querer dinheiro Não. nessa época? Daqui a pouco você responde. Deixa eu falar dos patrocinadores. Bora, Fornalinha. Vamos falar do Ponte da Gula? Ponte da Gula, Fornalinha. Ponte da Gula agora é só delivery, gente. Então você aí que tá no conforto do celular, tá nos assistindo, tá precisando comer aquele lanche gostoso, é só chamar o Ponte da Gula nesse número que tá aparecendo aí na sua tela, tá? Eles vão entregar no conforto do celular. Nesse número aí você pode também chamar no iFood, tá? Os melhores lanches da região é no Ponte da Gula, certo? Hoje o Ponte da Gula trabalha somente com os lanches e porções e entrega no conforto do celular. Então é você entrar em contato aí com esse número que tá aparecendo na tela. Já aproveita para seguir eles no Instagram também. O link do Instagram tá aqui na descrição desse vídeo. Segue eles lá, dá essa moral. Se falar que veio da Pagodiano, vai ter aquele brinde, ele vai mandar aquele brinde maneiro, né, Marcelo? Tem aquele negocinho a mais, né? Ah, aquele... Só Cleitão o Ponte da é Gula. só o Ponte da Gula mesmo. Cleitão é maravilhoso. Então, você pode pedir o seu lanche no Ponte da Gula, que eles entregam no conforto do celular. Lembrando que é nesse número de telefone que está aparecendo na tela ou no iFood, certo? Vamos falar do Marcinho Espeto, Fornalinha.
Aí, Zé Fornalha. Marcinho Espeto, o melhor espetinho da região. Você que vai fazer a sua festa, o seu casamento, o seu aniversário, ou até mesmo a sua festa, a balada, vai fazer um grande show. Precisou daquele espetinho, é só entrar em contato nesse número de telefone que tá aparecendo na tela, tá? Ou você que vai fazer a sua festa, seu casamento, precisa de um buffet completo, não só de carnes, mas um buffet completo. O Marcinho tem pra te atender. É só entrar em contato, passar pra ele a quantidade de pessoas e fazer o seu orçamento nesse número que tá aparecendo na tela. Na descrição do vídeo tem também o link do WhatsApp dele e o link do Instagram. Já aproveita pra seguir lá no Instagram, o Marcinho Espeto. E você que quiser encostar lá no espaço dele pra estar comendo, degustando do melhor espetinho da região, com aquela jantinha marota, é na rua Andréa Briosco, 502, Capão Redondo. Encosta lá, cervejinha tá gelada, o espetinho, aquele espetinho de café tá maravilhoso, tá também lá te esperando, certo? Marcinho Espeto, o melhor espeto que a gente tem na região. Fornalinha, vamos falar da doutora? Doutora Rafa Gomes. É isso aí, a dentista dos pagodeiros. Ah, Ó, Fornalinha já colocou na tela o número aí. Você que precisa tratar dos seus dentes, fazer aquele tratamento bucal, implante, extração, canal, o que for. Entre em contato com a nossa doutora. Ela atende toda a região de São Paulo, toda a grande São Paulo, tá? É só você chamar ela aí nesse número ou na descrição do vídeo aqui também tem o link do Instagram dela e do WhatsApp. Já aproveita para seguir ela no Instagram lá, que é o dr.rafagomes. Falando que você é seguidor da Pagodiano ou do Pagodiano Podcast, você vai ter 15% de desconto no seu tratamento. Então, só não vai ter aquela autoestima, voltar a ter um sorriso bonito quem não quiser, né, Negrete? precinho especial. Ah, tem aquele descontinho, 15%. Então, se deu 1.000, vai ter 15%. Se deu 500, vai ter 15% de desconto. Entre em contato com a nossa doutora lá e agende a sua avaliação para você ficar com um sorriso bonitão. Não deixe para fazer depois o que você pode fazer agora nesse exato momento. Por favor, trate dos seus dentes para sua autoestima voltar. Doutora Rafaela Gomes, a dentista dos pagodeiros. Então vamos lá, mano. Eu te perguntei se nessa época vocês chegaram a ganhar dinheiro, tipo, mano, ganhei dinheiro, ou não. Não, ó, no caso do Juventude, nós não ganhamos porque, assim, a gente gravou História de Amor, né? E normalmente os artistas na época, quando faziam o sucesso que a gente estava fazendo na época, dali ele já passava a fazer parte de uma multinacional, de uma gravadora multinacional, uma Warner, uma EMI, né? Por aí e por aí. E não foi o caso do Juventude. Então, assim, a gente teve muita exposição na mídia, muita execução, a música tocou demais, né? Foi muito sucesso, a gente chegou aí para fora do Brasil. Então é muito show, mas assim, nada que desse condições da gente comprar carro, comprar casa, sabe, essas coisas não aconteceu. Tinha muita gente, tinha muita gente para dividir. É, para dividir e outra, né? E assim, não foi virado a chave virou História de Amor, depois do História de Amor, qual a próxima música. Se virasse uma segunda música como História de Amor, aí começaria a caminhar para que a gente fosse, talvez, negociada por uma grande gravadora, que ouviu-se falar na época que houve alguma especulação sobre o Juventude. Na época, talvez para entrar, se eu não me engano, não sei se na EMAI, eu não lembro, mas era Juventude, Exalta Samba, se eu não me engano, Exalta Samba, Arte Popular ou Sensação, não sei, alguma coisa assim, foi falado. E acabou, acho que o Exalta entrando na época na gravadora, né? Mas foi só assunto que rolou assim nos bastidores, o pessoal falando, comentando, não posso falar com toda a segurança, né? Entendi. Mas Juventude foi mencionado para ir para uma multinacional, Uma gravadora mas não foi negociado. Não foi. E na época, assim, era mais vendas de disco Disco, mesmo, que é. dava uma grana boa, tipo, porque hoje em dia é Sim. mais o show, né? Então, era show também, né? Mas disco também dava, né? Só que quando nós fizemos o Juventude, sempre assim, é engraçado, né? Meu, o plano de Deus é perfeito, eu falo para você assim, né? Porque quando a gente fez o sucesso, foi exatamente quando a pirataria entrou no mercado do disco. Mano, a pirataria entrou, já o Advance já não era, os direitos autorais não era tanto assim, não vinha tanto, né? Porque já tinha o lance
da pirataria. Pegamos esse lance, nós nunca tivemos a sorte de estar numa multinacional, porque se nós estivéssemos na época com História de Amor, essa do seu namorado, numa Warner, numa EMI, numa Universal, por exemplo, numa BMG, que tinha na época, se tivesse ido para uma gravadora dessa, seria tudo Diferente. muito mais. E aí, com certeza, a nossa realidade hoje seria diferente, ou como seria, né? Não sei qual que é o plano. Mas vocês chegaram a fazer bastante programa de televisão. Muitos programas, fizemos quase que todos os programas de televisão da época. Muita coisa, fizemos muito. Mano, a gente costumava fazer um programa ali, fazia o programa Mulheres, por exemplo, e o pessoal depois, acabei de fazer o programa, o pessoal me cruzava dentro do ônibus. Acabei de ver ele na televisão ali, sabe esses papos? Esse é um exemplo, coisas desse tipo. Cruzava dentro do ônibus, beleza, então era essa a realidade. Caramba! Do Juventude, né? Mas sempre foi muito sucesso, muita exposição. Até 99 nós éramos sucesso em São Paulo, com a música Não dá mais não, pare pra pensar, me dê uma chance, essas coisas aí, né? E depois de 99, a gente gravou, era só São Paulo. Tanto que nós chegamos a fazer um show em BH e chegamos para fazer o show lá, ninguém conhecia essas músicas. Que São Paulo, e aqui em São Paulo, sucesso. Estouradaça. E quando nós gravamos História de Amor, que é o seu namorado aí, essa música levou nós para Brasil inteiro. O Brasil inteiro, fora do Brasil, né? Foi isso que aconteceu. Mas mesmo assim, muito mais. Mesmo assim, não foi aquele dinheiro todo. Não foi, mas só que foi uma exposição muito grande. Porém, só que não foi aquele dinheiro todo. Foi mais dinheiro que o que dava o sucesso que a gente fazia em São Paulo. Sim, né? sim, Então, exemplo, mas... a gente vivia literalmente de música mesmo. É como Podia você pagava, se morasse de aluguel, pagava aluguel. Se quisesse fazer um rolê que a família fazia de boa, não faltava o dinheiro no bolso. Mas foi como você não falou. Pra comprar casa, carro, essas coisas assim. Vocês faziam bem ali naquele disco, né? É que neguinho faz sucesso hoje, sai logo de BMW. É isso que eu tô falando. O exemplo. A grana é outra. Vocês faziam um monte de televisão e depois a pessoa te via no ônibus, igual você falou. Sim. E que aí a gente vê na televisão, como eu via, isso. Tá na televisão, tá. A música é muito parecida com o jogador de futebol de antigamente, né? Sim, o jogador jogava muita bola, tinha bastante exposição, mas terminava ali a carreira sem pobre, dinheiro, né? Se ele não fosse disciplinado, né? Cairia duro. Também duro, tem duro. isso, né? A gente está falando de dinheiro, né? Talvez que eu possa falar para você assim, eu particularmente, né? É só minha mãe me dando instrução. Um cara que foi pai também foi o Pelé. O Pelé, quando a gente foi gravar a História de Amor, o Pelé falou, molecada, ele sabia qual ia ser a projeção do trabalho. Chamou nós numa reunião e falou assim, ó, o seguinte, molecada, aonde vai uma BMW, vai um Gol. Ele falou isso. Ele já tinha essa visão, né? Ele falou, aí eu pensando, eu fico quase que vivido um sonho de consumo de ter o Gol. eu tenho um Gol hoje. Na verdade, faltou uma continuidade, né? Uma sequência, né, no trabalho. Quando foi a hora de ganhar dinheiro, meio que deu uma esfriada, né? Deu uma esfriada. Tem alguns problemas, né? Que tinha que acontecer mesmo. Que não eu não sou de papo de ficar assim, meio frustrado, porque não aconteceu. Muitos aconteceram e eu não. Porque se você for analisar, talvez se tivesse acontecido, talvez eu estaria chorando por ter perdido o dinheiro. Deixa eu falar um negócio pra você aqui, que eu também sou papo reto. Acontecer, vocês aconteceram, irmão. Com certeza, isso aí, Alião, aconteceu, na moral. Isso, aconteceu. O tanto de programa de televisão que vocês fizeram. Aconteceu. Era o sonho de qualquer grupo. Tá naquela posição de os caras chegaram, né? Um CD foda. Você falou tudo. Isso que ele falou assim, eu particularmente, eu falo pros meus filhos, né? Pro Marcos, sobrinho filho Marcos aqui, ó, apresentando pra vocês, né? Vitor, o Mi, parceirão nosso ali que tá sempre envolvido com a gente, aí sempre procurando ajudar. Da sua família. Aqui é filho e sobrinho. Foi o primeiro moleque que eu peguei no colo, foi o Marcos. Depois veio o Kaique, meu primeiro filho, o Vitor, Vinícius e assim por diante, né? Então assim, eu costumo falar isso aí. Aconteceu. E outra, como você falou assim, né? O lance não é o dinheiro. O lance que hoje, se for ver, eu sou feliz. É o prazer de poder viver e fazer o que você gosta. A título de vaidade artística, já não tenho nenhuma, porque a gente tem vários encontros. Zeca Pagodinho como padrinho no nosso todo mundo queria, todo mundo quer até hoje vocês conseguiram. Conseguimos. O que aconteceu que a gente pode falar é o quê? Na parada do Pimba,
aconteceu alguma coisa que dividiu muito. Uma má administração. Não administrou direito. Esse tipo de coisa. O que a gente pode falar é isso. Mas a oportunidade teve. E veio com força. Até hoje, a gente ainda tem restícios do sucesso, né? Hoje eu tenho um trabalho muito forte social, né? Com doações, arrecadações. Porque eu sou do Juventude S.A., o pessoal me dá muita atenção. Sim, né? Você é o cantor que... isso aí. Luciano, é isso aí. Luciano. Então você vê aqui, né, o pessoal prestigiando. A gente fala, usa babação de ovo, né? Pagando um pau, né? Eu falo pro Luciano, não, o Luciano não é pagando pau, não, mano. Faz uma foto comigo, não. É pagando um pau sim, porque eu pago um pau pra você também, que me prestigia. Você trampou, né? Pra isso, né? Você fez isso aí. Então a gente só troca, né? Carinho. Acho que o lance tem que ter reciprocidade. Acho então, que esse Luciano, pancada. Só pancada, músicas que... Aí o homem já tava estourado com a música, os caras falaram que queria tirar ele. Não grava não e sai fora. Esses músicos é maluco mesmo. Mas assim, na verdade, as pessoas têm as suas opiniões, né? Entendendo bem, né? A gente quer respeitar, né? Luciano, mas só que existe uma maioria, né? Deixa eu falar um negócio pra você, Luciano. Rádio, meu. A opinião todo mundo tem a sua, mas igual você disse. A maioria que manda, mano. A música tava tocando no rádio, primeiro lugar, sucesso. Tanto que a gravadora veio atrás de vocês através dessa música, por causa dessa música. E aí já nesse primeiro momento teve tipo meio que um complô pra te tirar fora. Só que Deus te abençoou e mostrou pros caras que... Eu não sou religioso, assim, né? Mas, mano, ó, é isso aqui, mano. Eu tô em contato constante, conversando constante. Às vezes eu pareço um doido, né? Onde eu passo, né? Tipo, eu lembro da minha mãe achava que eu pensava muito em mulher. Se você pensasse em Deus, como você pensa em mulher, mas mal sabia ela que eu pensava muito em mulher mesmo na época. A gente era meio doidão, né? Mas eu tinha Deus muito presente na minha vida, muito no escuro. Eu entrava no quarto, fechava a porta, conversava com Deus ali, e essa conversa sempre foi constante. E eu vou te falar uma coisa pra você. Salvou. Você é uma prova viva que Deus existe, que Deus tem planos nas nossas vidas, porque você é um vencedor. Não só na música, mas na sua vida pessoal, através da doença que você teve. Sim. Então, mano, o que aconteceu com você agora, dos caras chegar e falar pra você... Não falaram, né? Te tiraram fora do grupo, não teve nada conversado. Na outra vez, como eu falei pra vocês, eles me chamaram numa reunião. Era só isso. Entendeu? Ó, a gente, daqui pra frente, decidimos fazer isso, mas não tiveram essa coragem, talvez porque eles entenderam que eu quis fazer para todo mundo, né? E nesse momento, quando pintou um cara que eles acham que... Ele falou que o cara manja de marketing digital, né? E o cara é tão grande, é tão importante quanto o investidor. Eu não concordo. Acho que não tem nada a ver. Pera. E então, aí... Os caras te tiraram do grupo. Eu acho que foi essa razão aí. Vamos entender. Eu acho que foi isso. Por causa desse cara que trabalha com marketing digital? Eu acho que foi isso, porque me chamaram numa reunião, me apresentaram o cara, eu falei, pra somar, seja bem-vindo, né? Ele uma energia legal, pô, do caramba e tal. Você conheceu o cara? Conheci, me chamaram numa reunião. Esse cara é cantor também? Não é cantor. Ele mexe com marketing cantor, digital. Esse do marketing digital? Não. Quem trouxe o cantor foi o Cajá. Então, assim, e aí, com esse assunto, eu não posso concordar. Um cara que gastou mais de 100 mil reais com conteúdos do Juventude, mais de 100 mil reais, falar que um cara que mexe com marketing digital tem o mesmo peso e por isso tem que ser dividido tudo igual. Comentado no ar, assim, não falado com ênfase, assim, né? Mas aí eu falei, entendi. Aí eu senti aquela conversa estranha. Partiu daí tudo isso que aconteceu. A ideia primeiro dessa reunião aí que você falou que ficou meio disse-me-disse, foi pra fazer a divisão dos ganhos, é isso? É comentado por cima. Eu acho que a gente tem que ser todo mundo igual. Alguém falou meio por baixo, assim, mas não nesse momento... Mas já tinha sido conversado. Né? Que foi quando você saiu se recuperou da doença e você... Isso. O investidor ia ficar com 50%, que na realidade ia virar 25%. É isso, ele dividia com você, isso. O pessoal entender. Até porque... E a rapaziada ia ficar com 50% lá também e dividir entre 50% entre eles. Não é que... Isso, exatamente. Mas você também poderia ganhar esses 50% deles lá. Se você for pensar bem. Então, as contas foram... Sim, com certeza. Você não quis ganhar. Não. 50% que seria do investidor. 50 eu e ele. Vou dividir entre eu e ele. 25 pra você, 25 pra ele. Isso. E os outros 50 pra rapaziada. E aí a rapaziada meio que não gostou dessa divisão? Sim, é isso.
Eu acho que foi esse assunto. O problema é aquilo, né? O combinado não sai caro, né? Isso. Se no início da negociação já tinha que ter falado, pô, Alguma então vamos objeção, fazer dessa né? forma. Isso, na hora entrar ali, num né? acordo. Assim não. Porque depois que volta, já tá É. numa crescente, Sente, já, isso, já tá praticamente tornando ali a carreira novamente uma realidade. Aí parar e E o voltar problema pra é os trás meninos achar que é o complicado. voltar com a volta do Juventude. Eu sempre frisei isso, voltar, nós já voltamos. Nós estamos unidos, respirando a mesma atmosfera musical, de amizade que a gente sempre teve e nunca perdeu. Só que dessa vez acabamos perdendo esse lance por poder não dá mais. Ficou claro para mim que Deus está falando, mano, se afasta. Aí, beleza. Sabe assim, é isso. Vamos entender pro pessoal que tá assistindo a gente também entender. Primeiro fato do investidor que ele queria investir na sua carreira solo, você falou, não, mano, vamos investir na minha rapaziada junto comigo aqui no grupo. Sim. Aí combinaram, 25 para ele, 25 para você e os outros 50% pro restante do grupo. Aí agora arrumaram uma outra pessoa que trabalha com marketing digital. Isso. E eles queriam fazer uma nova divisão. É isso? Acho que é isso que eu entendi, que eu não deixado claro. Não não trouxeram falaram. isso. Como eu falei, mencionado no ar. Não chegaram eu a ia ter que fazer chegar uma no nova investidor e proposta, falar, né? Os caras estão desconversando o que foi conversado. Vou falar isso pro investidor, eu corro o risco de perder o investidor, que é a única coisa que a gente tinha de concreto no Juventude. É isso que eu falava. Hoje em dia, para ter um investidor em qualquer coisa, é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Porque ninguém investe dinheiro na onde ele não vê retorno. Então, isso. Porque um exemplo, se o cara pegou 100 mil reais e gastar num grupo, ele pode pegar esse mesmo 100 mil reais e colocar no investimento no banco lá que vai ter retorno. A música é aquilo, né? Quando ela começa a dar, é muito rápido o retorno, mas porém até chegar esse momento, até ela chegar o dinheiro, é muita grana que vai. Que vai gastar, só pra você entender. Então, gastou mais de 100 mil já com o trabalho que já vinha se for fazendo colocar na comigo e ponta com da Juventude, caneta, né? Vai. Sim. E aí o que aconteceu? Aí esse papo da volta, voltamos. Agora, voltar na mídia. Os caras acham que é fácil. Aí na cabeça dos caras, não, tem que falar lá, tem que vir pesado, gastando. Calma aí. Mas ninguém falou que o investidor é um Silvio Santos. Quer dizer, mas é um mesmo investidor. assim, mas até tem se que ele vir fosse pesado, calma. Que até você se não ele fosse sabe o Silvio tanto Santos que o cara dá para poder fazer o dinheiro dele. Até o Silvio Santos não ia Então, chegar e dar 200 mil na mão de ninguém e falar, gasta lá. Ô, Leão, se coloca no lugar, mano. Não, eu acho não que vai, tem que ter empatia, mano. Pra mim, Vai. nesse momento assim, não se colocado no lugar do investidor achando que tem que ser, né? Então. E outra, deram uma confiança para uma pessoa que chegou recentemente falando de marketing digital, deram uma confiança tão grande e esqueceram do tempo que a gente vem fazendo. Calma. Porque pelo que eu tô entendendo é assim, o investidor ele tava colocando ali, mas ele não é aquele cara que fala, pô, vou pôr tanto. Não. Chegou aí, até, por exemplo, eu vou colocar 100 pau. Chegou no 100 pau, a gente breca o investimento, vocês me retornam esse valor. O cara não falou isso. O cara tá disposto a investindo. O que for que tiver, ele deixou claro. O que é um tiver tipo que de investir, investidor difícil se de der, conseguir. Ô, Alhão, se der, tamo junto. Se não der, então, paciência. porque Pô, normalmente... pra mim, eu tenho ele como paizão, em mano. caso de entendeu? E é o melhor investidor, tipo de investimento, né? Em caso de investidores, a gente já teve casos, o Lito do Luance, ele contando pra gente que eles tiveram um investidor quando eles foram gravar o último DVD deles, aquele DVDzão, o cara mandou 500 pau. Só que, quando o bagulho gravou, não sei o que deu, separou, não sei o que, o cara falou, eu quero meu dinheiro, irmão. Ele ficou pagando não sei quantos anos, indo lá, você quer entender a história, tá no nosso canal aí. Ele ia lá, depositava era 5, era 7 mil todo mês pra devolver o dinheiro do cara, ele queria o dinheiro dele. Então, pra vocês entenderem como que é hoje, é difícil ter um investidor. Lógico que é. É muito difícil. E o Juventude tinha esse investidor através de você. Sim. E a rapaziada não entendeu. Eu acho que o rapaz que ele trouxe como marketing digital, aí que ele tá falando, eu acho que ofereceu alguma coisa a mais que o marketing digital, vendeu alguma conversa, eles compraram a ideia, né? Talvez pode ter pintado um outro investidor, que em vez de ele trazer para somar, né? E chamar numa conversa, trazer para somar, eles acharam que, então, já não estamos, nós temos nosso investidor também, o Luciano já trouxe o dele, agora nós arrumamos um aqui, vamos nós. E aí, agora deixa... Mas sabe o que acontece? Eu não entendi nada, tipo né? assim, Só dedução. a sua carreira só tem a prosperar. Porque, cara,
você tem várias músicas eternizadas aí na sua voz. A voz então continuar, erguer a cabeça. Não, sim, que Deus abençoe a nova jornada do Juventude, mas a sua, cara, que Deus abençoe muito mais aí. Já abençoou, na verdade, que é uma história só de vitórias, né? Isso aí, abençoado. Então levantar a cabeça, trabalhar e daqui a pouco você vai ver que vai ser só história. Vai ser história e o mundo dá volta. Ó, né? Então já vamos começar já por aqui. Já deixa a sua rede social pra quem estiver assistindo a gente já te seguir lá. Fala a sua rede social. @Luciano Sabá Oficial. Lá tem o telefone pra quem quiser contratar agora na sua carreira solo. Automaticamente entrou na rede e vai falar comigo direto. Né? Mas tem o número de telefone lá ou não? Acho que tem, acho que deve ter. Se não tiver, ele vai colocar. Coloca agora, ele né? vai colocar. E aproveitando também, eu quero aproveitar esse momento também, que o novo trabalho, que eu tava para comentar com os meninos, né? A gente sabendo que eles quererem colocar um vocalista novo, não sei o quê, tá aqui do meu lado aqui o Marcos, sobrinho, né? Que é do grupo Cria, né, que é um grupo que eu dei o nome, e juntei os Crias, Marcos, sobrinho, Vitor Luciano, que é violonista, baixista, hoje o Vitor está tocando com o Catinguelê, e tem o Vinícius, meu caçula, que canta também. Marcos e o Vinícius cantam, o Vitor é músico, né? E no caso, a ideia era para o próximo trabalho, já estava meio que bolando uma ideia com o nosso investidor, da gente vir com o trabalho trazendo juventude de cara nova. Já apostando nos moleques, porque são crias nossas, né? É de casa. E teria uma renovar e ter uma segurança que esse novo vocalista estava fora do nosso controle. Para, de repente, deixar a gente na mão. Talvez eles elevassem por serem filhos, né? E aí é isso. Eu Mas já entendi o pé da fita. segue o Marcos e o Vinícius também, né? Que é o grupo Cria, né? Eu vou te explicar. Será um novo trabalho. Já vai estar no meu novo trabalho. Captei a mensagem. Ele queria colocar a molecada nova para dar aquela... Os velhinhos falou, não vai cair nós, vamos tirar ele primeiro. Eu já captei o pé da fita, é esse. Os velhinhos falaram, vamos tirar ele. Isso daí, ó, se a gente ficar falando desse assunto, nós vamos levar um tempão, né? Que eu não sou dono da razão, na verdade, né? Mas eu acho que também isso acho que pegou, pode ser um dos assuntos que pegou também, porque eu sou muito papo reto, e eu falava pros meninos, nova, mas pra gente voltar com o que a gente tem que voltar, tem que ter uma coisa diferente. Tem que estar tocando atualizado. E tem que ter né? algo diferente. Tem que ter algo diferente para chamar atenção, né? E resumindo, nós do Juventude, nós somos tudo tiozão, tudo nego velho, ponto, né? Porém, humildemente falando para você, eu ainda consigo tirar um leite de pedra quando eu vou pôr para cantar. Mas o violonista não dá conta, o baixista do Juventude não dá conta, que aqui nós temos o violonista, o Vitor, violonista que toca... Já tá muito à frente, mas isso não vem nem ao caso. Luciano, mas aí... Isso doeu um pouco nos caras, porque eu falo a real, mano, dentro tem do que você estudar, tá falando, não tá legal, mano, tem que chamar um outro músico. E essas franquezas, acho que foi machucando os caras, foi... Mas dentro do que você tá falando do renovar, a gente tem a escola maior, que é o fundo de quintal. Isso, mano. Isso. A gente tem a escola maior, que é o fundo de quintal. O Catinguelê recentemente deu uma... Eu falei isso pra eles. Tem que renovar. Deu uma repaginada, né? O Exalta vem aí se reinventando. O Exalta tem que renovar, não tem como. É igual você falou, pra voltar e chamar a atenção, tem que ter uma novidade. No meu trabalho solo agora, vai ser um trabalho que eu tô almejando fazer um trabalho de feats. Onde eu possa convidar amigos do Pagode 90, Krigor falou que vem, Xande de Pilares falou que fizer, tá dentro. Lógico que o Xande não tá sabendo desse acontecimento com a Juventude, mas eu converso com o Xande no WhatsApp. Salgadinho, tem uma música pro Salgadinho. Com certeza chegará um convite pro Tiaguinho, pro Péricles, pro Ferrugem. Mais ou menos essas ideias, entre outros artistas aqui de São Paulo, do Se Encontro, por exemplo. Então, assim, é um trabalho de feats. Porém, uma das músicas dessas que eu vou colocar, eu espero ter como convidado o Prateado, que não canta, mas é uma música que eu fiz um arranjo para baixo, para contrabaixo. E é uma música muito legal, né? E convidar o Prateado para fazer um feat também. Então, essa é a linha de trabalho que a gente tem. E o Marcos e o Vinícius, que são do Cria, vão estar cantando comigo nesse novo trabalho também. Você queria fazer esse trabalho pro Juventude? Como nova. Mas quando eu falei que eu ia contar Boa Nova, nós estamos articulando Você não chegou tentando arrumar novos parceiros para vir junto nesses investimentos, eu falei, pode ser que a gente tenha um novo parceiro, pode ser, eu não vou falar nada não vou comentar nada com ninguém, e muito menos com eles, porque eu já estava com a pulga atrás da orelha, porque haveria uma nova mancada, né? Que no passado já tinha teve acontecido várias. Só que dessa vez nem te contaram.
Só colocaram o cantor e ensaiaram e... Mas essa ideia da reformulação também você não chegou a contar, não, né? Era a ideia da sua cabeça. Não cheguei a contar. Não cheguei a contar. Não cheguei a contar. Então... O lance não só a reformulação, né? Como investimentos. Entendeu? Você o investidor já falou, vamos fazer, eu estava para falar para o investidor, precisamos fazer um tape com peso, a nível do Juventude, quando lançou o grande sucesso da carreira, tem que ser o Prateado fazendo um novo tape, não porque só o Prateado produza, pode se dizer que é um dos maiores produtores que tem no momento, né? Mas o Prateado, mas que ele ia conseguir nos ajudar, conhecendo o Juventude como o Prateado conhece, nos ajudar com a história de nos aproximar de outras pessoas, outros artistas, amigos nossos que não estão tendo tempo de nos dar atenção. O que você quis fazer, o quê? Como ia ser um trabalho de 39 anos, quase 40 anos, vim com uma parada pra chamar atenção mesmo, né? Aí eu resolvi não contar, porque eu tava meio na desconfiança. Uma produção do Prateado, vários feats importantes, então pra chamar atenção, pra tipo falar, o Juventude veio pesado, voltou, lançou esse EP agora, lançou esse audiovisual, sei lá, pesado, só que os caras não deixaram você falar. Então não deixaram eu falar, né? E que vão falar assim, eu acho que a vontade, o plano é de Deus, mano. Não tô dizendo que vai acontecer, que vai, mas a ideia a minha corrida sempre foi pensando num todo. Deixa eu te perguntar uma coisa que pode ocorrer depois que esse episódio vai pro ar. Agora que dê certo pra eles também, né? Mas nós estamos num pé de guerra nesse momento, nós precisamos acertar. Eles vendo tudo isso aí que você falou aí. Juventude. Se chamar você pra voltar? Não. Mano, assim, o meu problema nunca foi dinheiro. Não tenho dinheiro, não tenho a grana. Mas eu não sou o cara que me vende por causa de grana. De verdade, só se o meu investidor, os parceiros que tem para investir na gente, o Mi, que ajuda a gente também, já investiu no Juventude de 37 anos, nos deu de presente esse conteúdo. Só se esses caras que dão apoio pra gente chegar e falar assim, por nós... Né? Mas se hoje chegasse um lance de falar assim, eles viessem falar, arrumamos um cara aqui, o cara vai dar 2 milhões na conta de cada um. Eu não quero, mano. Tô falando pra você. Entendeu? Pra mim, assim, felicidade, eu já entendi que você não precisa de grana, mano. Que eu tô falando pra você. Tudo que eu passei, quase que eu perco minha vida porque dinheiro não ia fazer o milagre que eu precisava. Então, mano, dinheiro, mano. Você tava lá na situação sempre tudo, né? Dinheiro nenhum. Eu continuo em tratamento, né? Mas de quando eu fiz a cirurgia, eu tô em segmento, né? E eu preciso que dê 5 anos de segmento pra me dar como vitória. Já tô no 3º ano, tô indo pro 4º ano. Só tenho recebido graças a Deus. Graças a Deus. Então, mano, assim, isso é importante. Dinheiro, mano, sabe? Ainda mais se vendendo, depois de eu ter recebido esse empurrão dos caras, mano. Então, assim, mano, dinheiro, mano. E outra, eu acredito que, cara, você tem uma cabeça muito boa, você tá ligado em tudo que tá acontecendo, tem um projeto bom de carreira, que eu acredito que você tem que colocar em prática esse seu projeto dos feats, tudo. E mesmo para sua saúde, né? É bom você ficar se desgastando. É bom pensar para frente, né? Pensar para frente. Você sabe que uma das coisas que provoca o câncer é o estresse, né? O estresse causa câncer, né? Você já tá tendo esse desabafo, já tá... Então, eu quero ficar lá. Agora é pensar, e tô de boa, viu? deixar a cabeça bem leve, né? Você pensar no seu futuro, você mesmo agora... Porque assim... E quero o bem dos caras, viu, Elião? Não quero mal. Com certeza. Deus vai abençoar eles também. Mas sabe o irmão, quando você é irmão de sangue? Mas o irmão agiu com uma sacanagem com você, aí, você tá ali. Mas uma coisa que nunca você vai fazer é querer o mal dele, porque é seu irmão, é filho da sua mãe, bibibi. Irmão, a gente briga, discute, mas depois tá de boa. No caso, assim, eu espero que eu consiga ficar de boa, mas ficar de boa talvez para ter o lance da educação de se cumprimentar. Opa, beleza. Mas parar e trocar ideia eu não quero mais. Não dá. Não quero perto, como eu já fiz todos esses anos. Minha mãe faleceu, eu falo, Luciano. Minha mãe falava desse jeito. É igual a música Luciano. Do Brau. Falar em Brau, hoje é aniversário, a gente tá gravando esse episódio, é aniversário do Mano Brau. Parabéns, Brau. Parabéns. Ele fala, né? Na música, né? Paulo, acorda, pensa no futuro. Minha mãe falava assim, Luciano. É a mesma coisa. Abre seu olho. Aí, tá vendo? Escreve o que eu tô te falando. Minha mãe falava assim, escreve o que eu tô te falando. Você não pode confiar nesses meninos. Minha mãe falava. É igual mas minha mãe não sabia da nossa relação. Eu sabia que eu até não podia confiar. Mas o perdoar, até onde dá pra perdoar. Então, até onde deu pra perdoar, mano, eu perdoei e estão perdoados.
mas eu não quero do meu lado. Você entendeu? É só isso só. Sim. É isso aí, levantar a cabeça, colocar esses projetos em prática. E a Vitória, a sua história já fala tudo, já né? Sou vitorioso. Então, o que o Elion falou tudo, mas já, o mesmo que o jeito que aconteceu Juventude, eu já sou um cara vitorioso. Você conseguiu tudo. Vamos aproveitar aí, pô, cantar mais 2 sucessos aí que o homem... Vamos falar de Vitória. Essa música aqui eu fiz quando eu morei em Itapevi, né? E essas 2 músicas eu vou cantar agora. Uma em Itapevi e a outra fiz em 1995 com parceria do Cajá, também, que é a História de Amor, né? E essa aqui é falando assim, ó. Pra viver de sucesso, aconteceu. Então, ele é um cara realizado, aconteceu. Não tem... Artisticamente... Ninguém pode falar nada. Que... não fez... Como não fez sucesso, mano? São músicas que rolam muito até os dias de hoje nas rodas de samba. Se você né? E outro, tá escutando a 105, a Transcontinental, daqui a pouco toca essa música do nada lá. Toca eu ia fazer, mas tava numa vibe meio lenta. A música que a gente teve a alegria de ter o Zeca Pagodinho cantando. Eu quando comecei a cantar, na época, eu cantava uns partidos altos, que é a música que não tem muito compromisso com afinação, com frases tão melódicas quanto uma música lenta, por exemplo, assim. E aí cantava muito partido alto. E aprendi a cantar partido alto ouvindo o Zeca Pagodinho. Quando de repente vem o Biravaí e fala, pô, o que você acha de cantar com o Zeca Pagodinho essa música, né? Que é do Arlindo Cruz. Até isso eu tive na minha carreira. Então Deus foi maravilhoso. Início de carreira, tive a alegria de estar com o rei do pagode aí, né? O Almir Neto, acompanhando o Almir Neto. No início de carreira, 1988. Tá no nosso Instagram lá. Já toquei com Além do Cruz, já toquei com Jovelina Pérola Negra, mano, com tanta gente que você pode imaginar do samba que a gente cantou, teve ali do lado, tocando em rodas de samba. Então, você falou, o Elion falou tudo, aconteceu. Aconteceu. Né? É um cara e as coisas acontecem, né? As coisas acontecem, né? Vai continuar acontecendo. Eu tenho pra te dizer que precisar da gente, só dá um salve. Tamo junto. Deus abençoe sua vida, obrigado. Sua carreira solo agora, seus projetos. Vai pra cima. E, mano, baixa a cabeça não. Não, baixa não, cabeça alta. De verdade, assim, tô bem, né? Eu não tenho como não se emocionar, que você lembra de momentos com pessoas que você gosta tanto. Sim. E eu não esperava, nós não tava no mau clima. Quando de repente você tá com a tua esposa, você é casado. De repente, se ela tem uma atitude de, sei lá, brigou com você, beleza. Mas do nada ela age de um jeito ruim. Acordou, olhou pra lindo. Você fez amor ontem e hoje a nega vem e dá um tapa na sua cara. A partir de hoje, infelizmente, não dá mais. Não é assim, né? Então, assim, esse lance aqui com vocês, assim, de coração, obrigado pelo espaço, quero agradecer, né? E falar pra vocês que, assim, é tanta gente perguntando que, né, assim, eu tô vivendo um momento onde eu preciso relaxar e ter o direito de me indignar com essas más atitudes dos caras. Com certeza. É só isso. Então eu posto algumas coisas, né? Tenho postado alguma coisa. Eu posso cantar uma música aqui? Pode. Que foi isso que eu senti na hora, foi desse jeito aí. Essa música aí fala muito. Eu postei no meu Instagram lá porque, mano, eu me senti traído, mano. Pra mim foi papel meio que de Judas. Porque chegaram em casa com um sorriso, animado, falar e tal, conversamos, ficou tudo lindo quando nós saímos de lá e de repente aí se desenrolou uma coisa horrível na sequência. Me senti desse jeito. Aí eu postei, mas não vai durar muito essas postagens que eu não quero ficar tacando pedra, remoendo esse assunto não, né? É só para que quando as pessoas me perguntem o que aconteceu, mano, assiste o Pagodeando, até aí, ó, tá tudo aí para vocês olharem e saber não como fica que remoendo aconteceu, não, vai só fazer mal para você. E que os caras possam vir aqui se retratarem e falar, né? Também poder tem essa, falar se eu tô mentindo em alguma coisa, né? Que eu acho que os caras sabem. Quiser vir aqui dar a sua versão também, com certeza, as portas estão abertas, mas é isso, mano, Marcelão. Né, Marcelo? Com certeza. Né? A história nunca tem um só lado, tem dois, né? Então, do lado que eu enxerguei, que eu conheço os caras, que tudo que aconteceu, tudo que eu falei pra você é que aconteceu, né? Aconteceu a salvação por outro lado, que Deus sempre esteve do meu lado. É isso aí. Né? E espero que Deus coloque na mente dos caras, pelo menos o lance de falar assim, aquele mau jeito do Luciano, de falar as coisas que precisa ser falada, que mesmo que vá machucar vocês dois, mas vai machucar, vão ficar chateados. Posso fazer o que se tem que ser falado? Que aprendam a falar a real, mandar um papo, entendeu? É isso aí. Mas então, estamos chegando a momentos finais do nosso Pagodeando Podcast. A hora passou voando. A hora voa. Muita ideia, muito papo. Muito papo. Mas eu só tenho pra te dizer que Deus possa te abençoar muito. Já te abençoou. Você é um cara abençoado.
continue a sua carreira solo, ou com os meninos, no grupo dos meninos, sei lá. Mas coloque seus projetos que você tem na sua mente em prática, vai pra cima, aproveita esse investidor que você tem, que é um amigo seu, é um paizão. Aproveita o Mi aqui também, que tá com você, os meninos. Gratidão a todas as pessoas que nos dão força, né? Isso. Que nos dão força, né? Pra continuar. Não perca essa oportunidade na de continuar a sua carreira. Com certeza. Tá bom? Não se abale com isso. Pense que é mais uma etapa que você tá vivendo e agora você vai viver aquilo que era pra ter ser vivido lá atrás, que você pensou em chamar a rapaziada, agora você vai viver sozinho. Vai pra cima. É aquilo, né? Deus ajuda quem trabalha. Então, você é um ótimo compositor, você tem um investidor, é um ótimo cantor, já é pai de vários sucessos, então você tem tudo pra trabalhar. Filhos então, também, né? Agora é só trabalhar, né? Tem isso aí. Você acabou de dizer, tem seus filhos que, com certeza. né, que estão já com... Já estão voando os moleques, né? Mas aí. eu acho que no artístico a gente tô precisando apresentar o Marcos e o Vinícius, né? Isso, cantando, aí. que os moleques tiram uma onda que vocês decide lá o que vocês vão fazer, se vai ser o Cria junto com o Luciano, se vai ser o que vai ser. De qualquer forma, eles já são banda, já funcionava como banda do Juventude, já vinham tocando na banda. O Juventude de 37 anos que o Mi deu de presente pra nós, tocou Vitor baixo, Marcos foi coral, fez back vocal, Vinícius percussão, é isso, né, mano? Desse jeito, Patrick, o baterista nosso aí, filho de um amigo que é a gente tem como nosso filhinho também, participa, só moleque novo, né, tá situação. Então o caminho era esse, né, mas... Já tem um peso musical aí pra poder tá indo pra rua. Dentro de casa, rapaziada, que você viu crescer. Então, mano, não desanima, vai pra cima, que... Quem trabalha, Deus ajuda, como o Negrete falou, e é a pura verdade. O trabalho retorna, né? O trabalho devolve. Entregar o caminho a Deus, Deus fará. Salmo 37. Entendeu? E que a próxima vez que você vier aqui já seja pra só falar de sucesso, né? Sim, lançamentos. com certeza. É só pôr em prática, E do progresso dos meninos projeto também, né? Que a gente consiga achar um meio termo aí que possa ficar bom pra mim e pra eles, né? Que eu siga minha carreira solo, o Juventude. Siga minha carreira solo e eles sigam com o novo projeto deles também. Sim. O problema é o Juventude S.A. Deus vai abençoar eles também. Que a gente não vai, eu espero que o Juventude S.A. fique na história. Nem eu e nem eles usem esse nome mais, porque esse nome é pra ser usado com a gente, não com ninguém que tá se aventurando hoje aí. Mas deixa eu te falar um negócio pra você, antes da gente terminar. Até pro novo cantor que vai entrar no seu lugar lá, vai ser um peso. Porque os sucessos estão na sua voz. E quando ele cantar... Sim, entendeu? Que Deus possa ajudar ele, né? Ele, quem for cantar lá, isso, né? É isso. Pra rapaziada. Lembrando aí, rapaziada do grupo que quiser vir aqui dar a sua versão também, conversar com a gente aqui, bater um papo, falar dos novos projetos, fiquem à vontade. O programa está aberto aí pros dois lados, né, Negrete? As portas estão abertas. É só vir aqui. E pra você que ficou com a gente até agora, muito obrigado. Não se esquece de deixar o seu comentário aí de tudo que você ouviu, a sua opinião, que é muito importante pra gente, o seu gostei, e se inscrever no nosso canal, tá bom? Compartilhe essa história com todo o seu amigo pagodeiro que você tem aí, amigo que toca pagode, gosta de pagode, tá bom? Mas não vai embora ainda não, que ele vai cantar mais uma. A gente vai terminar esse programa com o nosso amigo Luciano cantando. Então, aproveitar então. Certíssimo. Fazer uma inédita. E aí, mano? É isso aí. Pode ser? Deixa eu ver aqui. Talvez o novo trabalho, pode ser essa daí. Essa música aqui é que eu espero. Ela tem um solo de baixo, né? A gente vai fazer sem o solo, mas eu vou passar que a gente espera ter o prato. Muito obrigado a todo mundo que ficou com a gente até agora. Obrigado, Luciano. Fiquem com Deus. Pagodiano Podcast. É isso aí. Mais um episódio de Pagodiano Podcast. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Valeu. Pagodiano.